Olá, sejam bem-vindos a Júlio Verne Audiovisual. Eu sou o Silverstone Gabriel e hoje a gente está no nosso programa Teoria Cênica com Lucas Lentili. Olá. A ideia deste programa é fazer uma discussão sobre uma teoria de teatro pensando a teoria e a prática. Lucas, é com você. Certo, vamos lá. Eu trouxe aqui uma teoria. Na verdade, a gente tem pouco tempo, então não dá para aprofundar muito nessa teoria. Mas eu queria apresentar para vocês o Eugênio Barba. O Eugênio Barba, ele nasceu na Itália. Ele vem da década de... Ele nasceu em 1930, mas ele se firmou no teatro e ele trouxe uma teoria para o teatro entre 1950, 1960 até 70. Mas ele está aí ainda muito presente até hoje. Por quê? O Barba, ele começou a fazer teatro na Ilha da Grã-Bretanha, na Dinamarca, muito próximo a Londres, a Inglaterra. E ele começou a fazer teatro, um teatro com um grupo, uma companhia que se chama Odin Teatro. E o Odin, para que vocês saibam rapidamente, é uma companhia que tem muito repertório. É uma companhia que pela Europa, ela viaja ali para muitos lugares, apresentando espetáculos. Muitas das vezes eles também chegam numa cidade, descobrem que é aquela cidade, o que acontece naquela cidade, criam um espetáculo só para aquela cidade e apresenta para eles. Eles pegam desde textos que são clássicos até coisas de outras companhias que tá ali na Europa para apresentar. E por que eu venho falar do Barba, não só do Odin? Porque o Barba, hoje, podemos dizer, né, no mundo moderno, nesse mundo que estamos vivendo, ele foi um que conseguiu, depois do século XX, firmar novas teorias a respeito da técnica teatral. Você tem ali antes Stanislavski, Brecht, um pessoal que iniciou o teatro moderno no século XX. Depois ele chegou com uma teoria maior, com outras coisas, com coisas novas. Por isso que eu quis trazer o Barba para quem já está estudando, para quem já está aí se debruçando sobre livros. E o Barba, ele fala muito de um lugar, para uma pitadinha do que é essa teoria dele, do que é esse universo do Barba. Ele fala muito sobre ilhas flutuantes. Ele diz que as ilhas flutuantes, que o palco é uma ilha flutuante. Ele é uma ilha flutuante porque tudo pode. Porque é um lugar onde sonhos acontecem, onde tudo é possível. Você consegue criar uma verdade que a plateia vai entender como sendo a verdade. Então esse palco, ele é uma ilha flutuante no espaço. E aí ele diz um pouco de espaço e tempo e como preencher o espaço e o tempo dessa ilha, que é o palco em uma história, num espetáculo teatral que seja. E aí ele fala que todos nós temos uma ilhazinha. Todos nós temos uma ilha dentro de nós, que é uma ilha flutuante, que é uma ilha flutuante com todos esses sonhos, com todas essas coisas, e que quando elas se encontram nesse palco, muita coisa pode acontecer. E aí ele aprofunda a técnica dele, dizendo como trabalhar essa sua ilha flutuante, como trabalhar a ilha flutuante do palco, de que maneira você desperta lugares como a euforia, como o riso, como sentimentos, não só sentimentos, como despertar uma linguagem que vai conduzir uma história. Então esse é um pouco do Barba. Ele também fez muita coisa com Grotowski, que também aí daria mais uma outra entrevista. E eu quis trazer para vocês não só essa pitadinha do que é essa teoria das ilhas flutuantes do Eugênio Barba, mas eu trouxe esse livro que se chama Teatro, Solidão, Ofício, Revolta. Ele abre um pouquinho a cabeça dele nesse livro. O Barba, ele conta bastante dessa técnica, de outras técnicas, do que foi o Odin, das experiências dele no Odin. E ele traduz isso como solidão, ofício e revolta, que eu acho que é um pouco do que a gente tem dentro de nós. Aproveitando
Acho que eu poderia ler para vocês um prefácio, umas palavras dele. Ele diz assim: o teatro pode ser um lugar onde vale a pena viver por muito tempo, porque nos permite continuar na ponta dos pés. É a tensão para nos debruçarmos além dos limites, o limite entre o presente da representação e o passado da história representada, entre a intenção e a ação, entre o ator e o espectador, entre nós e a nossa sombra. Eu acho que esse é um pouco do nosso trabalho, esse é um pouco do nosso ofício. E também posso aproveitar para contar uma história, que é uma passagem dentro do livro, que me marcou muito, desde a primeira vez que eu assisti. É uma passagem onde ele conta, é um conto, uma metáfora, que ele diz sobre... Eu vou contar um pouquinho antes, para vocês entenderem que lugar que ele tem essa passagem no livro. Ele diz sobre o ator, sobre o seu ofício, sobre a dificuldade do seu ofício, sobre no que você tem que acreditar para continuar, no que você tem que acreditar para seguir em frente, porque muitas das vezes é difícil. Então, no meio que ele está contando isso, ele vem com esse conto, que é a história de um camponês. Um camponês que ele morava num vilarejo, e nesse vilarejo tinham outros camponeses, cada um plantava um legume ou uma verdura, uns plantavam feijão, outros plantavam batata, outros plantavam alface. Todos eles plantavam aquilo que comiam. E eles não só plantavam, como eles também trocavam e tudo mais. E esse camponês decidiu que ele queria plantar leões. Pois é, não é uma coisa que existe, não é uma coisa simples. Mas ele falou, eu vou plantar leões. E todos os outros camponeses riram dele e falaram, não é possível plantar leão. Leão não se planta. Ele falou, não, eu vou plantar leão. E ele foi e plantou leão. Plantou leão, todos os amigos dele riram dele e falaram, não, isso não é possível, isso não existe. Depois de um tempo, passou-se as estações, chegou o outono, ele foi colher os leões dele e ele viu que ele tinha coelhos. E ele colheu coelhos. E aí os vizinhos caíram na gargalhada, né? Falaram, só você mesmo para plantar leão e colher coelho. Onde já se viu uma coisa dessa? E por muito tempo ele foi motivo de muito bullying, de chacota, e os vizinhos riam dele, mas ele era firme. Ele plantava leões e colhia coelhos. No ano seguinte ele continuou plantando leões e colhendo coelhos, e ele seguiu assim por muitos anos. Os vizinhos eles riam, depois eles desacreditavam, eles não entendiam o que esse camponês fazia. Depois de muitos e muitos anos ele veio a falecer e ele deixou as terras dele para o filho dele. E o filho dele, quando ficou com as terras, ele falou, não, eu vou seguir o caminho de meu pai, continuarei plantando leões e colhendo coelhos. E os vizinhos olharam para ele e falaram assim, chega, você não precisa mais disso, para que você vai plantar leão, colher coelho? Planta feijão, vai ser melhor. E o filho daquele camponês olhou para aquelas terras, falou, bom, coelho come tudo, coelho não deixa nada, eu só tenho coelhos. Tá bom, eu aceito plantar feijão. E ele foi lá e plantou feijão. Neste ano que ele plantou feijão, quando ele foi colher, na colheita, todos os vizinhos olharam para ele e viram ele colhendo feijão e disseram, não, o que você está fazendo está errado. O seu pai sim, que era um homem honrado, porque ele plantava leões e mesmo colhendo coelhos, ele continuava plantando leões. E aí eu acho que essa é uma mensagem incrível do Barba. É uma poesia, é uma metáfora, mas a gente sabe o que é lidar com leões todos os dias, para quem está aí, para quem tá nessa profissão ou em qualquer outra, enfim. Mas enquanto você tiver o que representar, tiver uma honra, tiver o que fazer, eu acho que esse é o sentido que se passa em gerações do teatro. Ok, Lucas, muito legal essa metáfora, eu acho que vem bem a calhar uma teoria cênica. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai ter outras pessoas para trazer algumas teorias cênicas para a gente refletir como é o teatro na prática e no mundo real. Esperamos vê-los no próximo programa. Somos da Júlio Verne Audiovisual, produzimos canais para TV e rádio. Até o próximo programa. Muito obrigado.